medida que foi aprovada há pouco, hein? A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas no estado. Essa proposta visa impedir que estudantes usem qualquer tipo de aparelho eletrônico com acesso à internet durante o período de aulas, incluindo intervalos. Em setembro, o Ministério da Educação anunciou que estava preparando um projeto de lei com o objetivo de proibir o uso dos celulares em escolas públicas e privadas do Brasil. Contudo, a pasta desistiu de apresentar uma proposta própria e optou por aproveitar projetos sobre o tema que já tramitavam na Câmara dos Deputados. Agora, o texto aprovado pela Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Você, Luiz Felipe Dávila, São Paulo, aprovando a proibição de celulares em escolas. O que você pensa sobre isso, Dávila? Concorda com essa medida ou acha que é preciso considerar que o celular, de vez em quando, pode até ser útil para os alunos? Caniato, essas medidas precisam ser tomadas com muito cuidado. Primeiro porque o celular hoje sim é uma ferramenta inclusive de aprendizado. Muita coisa hoje se usa o celular para o aprendizado das crianças. É óbvio que não pode usar o celular na sala de aula, é óbvio que não pode ficar não escutando o professor e fazendo joguinho. Tudo isso a gente concorda, mas isso me parece uma questão mais disciplinar do que lei. Nós também precisamos que os pais se disciplinem e não deem celular aos seus filhos tão cedo na idade, porque isso prejudica o desenvolvimento da criança. Mas pai agora acha que celular é chupeta, viu, Caniato? Mas é verdade. Dá o celular aí, joguinho aí, enquanto eu vou fazer minhas coisas. Não é assim. Nós precisamos, cada um tem que ter a sua parcela de responsabilidade nisso. Não adianta querer jogar no colo do Estado, pro Estado falar, aí pro pai chegar em casa e falar, ai meu filho, agora não posso dar celular, porque você não pode usar na escola, por que eu vou te dar celular? Não, cada um tem responsabilidade nessa história. Os pais não devem dar celular para os seus filhos cedo. As escolas devem proibir o uso de celular na sala de aula, que é um absurdo, mas o celular pode ser uma ferramenta importante no aprendizado também. Como é o tablet, né? Hoje nós temos de entender que a tecnologia faz parte. Então, eu não vi como é que foi esse projeto aprovado na Assembleia Legislativa, mas eu não gosto dessa história de proíbe tudo, fecha tudo, como se isso fosse resolver o problema do aprendizado. O problema do aprendizado tem que focar na formação de professores, no material escolar, no cumprimento de que as crianças e os jovens estejam aprendendo o conteúdo da série. Tem muitas coisas a serem feitas do que proibir celular. Então, o que eu acho que a gente não deve ter uma lei nacional, de jeito nenhum. Vamos testar, não precisa ser nem no estado de São Paulo inteiro. Por que a gente não pega 2, 3 escolas e testa o que acontece? Nós precisamos de dado e evidência para saber se essa política pública é boa ou ruim. Não dá para entrar nessas ondas, aprovar projetos, sem ter dado e evidência concreto. Então vamos fazer um experimento. Quer fazer um experimento em 1, 2, 3 escolas aí para testar? Ótimo. Vamos fazer, vamos criar os indicadores para mensurar se isso está realmente ajudando para aumentar ou não o aprendizado das crianças, dos alunos, e aí a gente justifica se esse projeto deve ser estendido ao restante do estado ou não. Mas eu não gosto desses projetos que geralmente saem do papel assim, com pouca discussão e sem levar em consideração dados e evidências para dizer que é esse o caminho a ser seguido. Proposta de autoria da deputada Marina Elô, da rede com autoria de outros 40 parlamentares, e há exceções, viu, Beraldo? Quando houver necessidade pedagógica para a utilização de conteúdos digitais, nesse caso, os alunos poderão utilizar o celular, e também para alunos com deficiência que requerem auxílios tecnológicos específicos para a participação efetiva nas atividades escolares ou que tenham alguma condição de saúde que requeira esse auxílio. Muitos defendem isso, né, que os professores acabem incluindo o dispositivo eletrônico na maneira de conduzir as aulas. Poderia, na verdade, ser um aliado, entendeu? E não um dispositivo para roubar a atenção, porque é óbvio, se a criança, o jovem vai ficar no WhatsApp ou jogando Candy Crush, aí não vai dar certo, né? Pois é, Caniato,
eu preciso primeiro registrar aqui a minha desconfiança. Sempre que há um tipo de proposta como essa, vindo, uma iniciativa de partidos de esquerda, eu vejo com preocupação, porque desconfio da boa intenção. E aí eu tenho que lembrar que muitos alunos têm usado seus celulares para gravar professores atuando de forma ideológica nas salas de aula, e isso tem causado uma certa confusão. Por outro lado, a gente também tem que reconhecer que o celular, é claro, é um instrumento de acesso a um mundo de informação, pode ser um instrumento maravilhoso para ajudar os alunos a ampliarem o seu conhecimento, mas a gente tem que reconhecer também que boa parte, a maioria, eu diria, esmagadora das crianças, dos jovens, não estão usando o celular para ampliar o seu conhecimento, estão usando o celular para jogar, para acessar a rede social, para ficar conversando um com o outro, para fazer jogo do tigrinho, para isso e aquilo, tudo que não presta, ou pelo menos que interfere no processo de aprendizagem, e não é saudável que o celular sirva de distração ao aprendizado dentro da sala de aula. Então, como disse o Dávila, a gente precisa de mais elementos para poder formar um entendimento com base em experiências bem-sucedidas ou não que existam nas escolas. Realmente acho que simplesmente fazer uma determinação legal para todas as escolas de uma hora para outra, em cima de um tema onde você pode ter formas de abordar, formas diferentes de abordar, me parece um pouco preocupante. É preciso ficar muito de olho para que isso não tenha efeitos colaterais que a gente não está identificando. Segundo o texto aprovado na Alesp, os estudantes que optarem em levar os aparelhos para o ambiente escolar deverão deixá-los armazenados de forma segura, sem a possibilidade de acessá-los durante o período de aulas. Eu acho que é o que deve acontecer, ou o que vai acontecer mesmo, porque as crianças devem se comunicar com os pais ou no intervalo, ou talvez após o término das aulas, né? Muitos, inclusive, ficam esperando os pais ou a perua justamente para saírem da escola. Você, Mota, qual a sua análise acerca desse projeto que foi aprovado pela Alesp? Verifica, eu acho que seu microfone está fechado. Se o projeto fosse apenas para as escolas do Estado, eu não veria problema nenhum, porque as escolas do Estado são geridas pelo Estado. Agora, para as escolas privadas, isso é um absurdo. Isso é uma intromissão indevida do Estado na vida privada. E aí eu vou falar devagar, porque tem muita gente que não entende a minha opinião. Eu não estou dizendo que o celular é bom. Eu não estou dizendo que o celular deve ser usado em sala de aula. O que eu estou dizendo é que as escolas e os pais é que devem tomar essa decisão, e não o governo. Não é necessário uma lei para uma coisa que pode ser muito bem decidida pela escola ou pelos pais. Na escola da minha filha vale essa regra. Não se pode usar celular em sala de aula. Minha filha guarda o celular dentro da mochila e não usa, mas numa emergência ela pode entrar em contato comigo. E tem mais um pequeno detalhe que essas leis aprovadas ignoram. Os celulares têm sido usados para documentar a atuação de professores que doutrinam em sala de aula, que usam a sala de aula como um palanque político. Os casos não são poucos. E agora, com os celulares proibidos, esses doutrinadores vão fazer a festa. Pois é, você destacou isso, o Beraldo também tratou dessa questão. Queria te ouvir, Dávila. Claro que muitos entendem que pode sim ser um objetivo velado, né? Porque a gente acompanha uma porção de vídeos que foram divulgados por estudantes de todo o Brasil, de pautas muito ideológicas, né? Que são proliferadas e compartilhadas por professores. Muitos alunos acabam fazendo esses registros, jogam nas redes, há uma grande discussão em cima.
Há quem entenda que o projeto também teria esse objetivo, né, de isolar e proteger o professor, ainda que ele cometa um erro em sala de aula. Caniato, o problema é mais sério. Nós jamais deveríamos deixar um professor desse entrar na sala de aula. Esse é o ponto. E o ponto, nós temos... Olha só como é que funciona a lei, Caniato. Você tem um concurso público a professor, que não deveria ter. Professor bom fica na sala de aula, professor ruim tem que ser demitido, não tem que ter estabilidade de emprego. Bom, mas no Brasil nós temos essa regra. Depois do concurso público, existem 3 anos de período antes de ser oficializado o professor. 3 anos. Se os estados, se os municípios tivessem um programa para pegar esses professores durante esses 3 anos, fazer um teste firme, filmando eles na sala de aula, como é que eles dão aula, como é que eles apresentam o material, se são bons professores ou não são bons professores, só isso eliminaria os maus professores. O problema é que nós usamos esse período de 3 anos como uma mera formalidade. Todo mundo que entra no concurso público vai acabar sendo efetivado. Não, nós temos obrigação de só deixar entrar na sala de aula bons professores, professores preparados para dar boas aulas. E esse período probatório deveria ser usado com maior rigor por todos os prefeitos, governadores e seus secretários, para não deixar maus professores entrarem na sala de aula. Então, vamos usar a lei que já existe a favor da formação de bom professor e não vamos deixar os maus professores entrar na sala de aula. Essa é a medida que nós temos de tomar como gestores públicos. Então, não é só o telefone está lá revelando que, óbvio, era um professor que jamais era para ter pisado na sala de aula. Mas o que é que nós estamos fazendo para evitar que professores desse padrão cheguem à sala de aula? E isso depende de política pública e da seriedade como nós utilizamos o prazo probatório de 3 anos para formar verdadeiros professores e eliminar do sistema aqueles que não têm vocação para a profissão. Mas é um desafio tanto, hein, Beraldo? Porque, ok, muitos concordam com o Dávila, mas se a gente for analisar a comunidade escolar, principalmente o corpo docente, a gente está falando em uma esmagadora maioria de profissionais que, assumidamente, militam defendendo as pautas de esquerda, né? Isso é sabido, principalmente no funcionalismo público, as escolas municipais e as escolas estaduais. A grande maioria dos professores defende, sim, as pautas de esquerda. Como ajustar essa questão, hein, Beraldo? Como tirar a politização, as questões ideológicas da sala de aula? É porque há uma confusão, né? Parece que professor não pode ter opinião pessoal sobre uma questão A, uma questão B, não é isso. O professor, ele pode ter a opinião que ele tiver, o que ele quiser, sobre qualquer tema. O ponto é que ele não pode se desviar do seu objetivo dentro da sala de aula. E o seu objetivo na sala de aula é ensinar as próximas gerações a pensar, a raciocinar, a fazer contas, a desenvolverem habilidades e conhecimentos que serão essenciais para que eles tenham não apenas a empregabilidade, a possibilidade de passar no vestibular, mas, sobretudo, de ajudar o Brasil a preparar a mão de obra que será necessária para os empregos que estão aí por vir ainda desse mundo em constante transformação. Mas, em boa parte, eles não têm consciência dessa sua responsabilidade. E aí eles se reduzem a esse papel de militância, até porque hoje a gente tem que reconhecer, boa parte daqueles que ensinam já não aprenderam. Há uma decadência na qualidade do ensino e isso, obviamente, se reflete nas salas de aula. Quando existe um concurso público, o Dávila citou isso, o concurso público ele precisa preencher ali X vagas para a educação básica do município ou ensino médio ali do estado e passarão os melhores colocados. Não quer dizer que existe uma qualificação ali mínima que o Estado possa estabelecer para ser extremamente exigente nessa qualificação, até porque paga mal.
Hoje, você, sendo professor do estado, do município, você vai ter uma vida difícil para vencer os seus desafios, honrar os seus compromissos, conseguir ao longo do tempo comprar a sua casa, criar seus filhos. É uma vida de muitos desafios, a gente não pode se enganar sobre isso. Então, quais são as pessoas que estão indo buscar essa carreira? Infelizmente, esta carreira que é extremamente nobre tem atraído pessoas que não estão à altura do compromisso e da responsabilidade que ser professor imputa àqueles que querem seguir esse caminho.